Muito bem, voltamos com o Espaço Capixaba. Está aqui o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Júdice. É Marques ou Marquês? Marques. Tá. Viu? Quase que eu me atropelei aqui no início do programa, de Abreu Júdice. Mas Isso. é mais conhecido como Rodrigo Júdice. Exatamente. Tá certo? E ele vem falar de um assunto que interessa a todos nós. Mexe com a economia do Espírito Santo, mas mexe com os interesses de todos os municípios capixabas e recursos que podem vir a contribuir para que o Estado continue crescendo no ritmo que vem se desenvolvendo, que é a questão dos royalties. Vocês já têm, o governo do Estado, uma posição jurídica a respeito desse tema, né? Temos sim. Primeiramente, boa tarde. Agradeço a oportunidade conferida pela TV Capixaba. Para a Procuradoria-Geral do Estado é uma honra estarmos presentes para debater um tema tão importante para a economia do Espírito Santo. Realmente, a Procuradoria-Geral do Estado já elaborou um estudo preliminar, caso seja necessário ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Nosso entendimento é que qualquer modificação referente aos royalties deve obedecer o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal. Quer dizer, aliás, o que diz esse artigo? O artigo 20, parágrafo 1º, é originário da Constituinte de 1988, ou seja, não se trata nem de emenda à Constituição, debatido pelos deputados constituintes. Após uma longa discussão, chegou-se à conclusão que royalties é uma espécie de compensação financeira pelos danos causados pela exploração do petróleo. Obviamente que a exploração de petróleo gera royalties, dividendos, riqueza, mas o impacto ambiental, o impacto social decorrente dessa exploração merece uma contrapartida, que chama-se royalties, e por isso o artigo 20, parágrafo 1º, estabelece que qualquer exploração de petróleo ou derivados de petróleo deve ser compensada mediante distribuição de royalties para os estados produtores, municípios produtores, seja essa exploração no mar territorial, plataforma continental ou no próprio território. Quer dizer, isso, de certa forma, leva para uma esfera superior do judiciário a definição final a respeito desse tema, seria isso? Nós esperamos que não seja necessário uma manifestação do Poder Judiciário, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. A nossa esperança é que os debates que estão ocorrendo hoje no Congresso Nacional sejam equilibrados. E os deputados e senadores chegam ao consenso de que o projeto de lei caminhado pelo presidente Lula no final do ano passado é a melhor alternativa para o debate. Porque ali, embora não seja o objeto dessa entrevista hoje, foi muito discutido com os estados produtores, chegou-se ao consenso. Os estados produtores, nesse debate, em dezembro e novembro, abriram mão basicamente de 400 bilhões ao longo de 10 anos de royalties para todos os estados da federação. E, obviamente, esperamos que esse acordo seja preservado. Que é a questão da compensação? Que é justamente a mudança do paradigma da exploração de royalties de regime de concessão para partilha, já foi sedimentado pelo projeto do presidente Lula. A compensação está prevista no IBSE, ou isso só entrou em discussão, mas não foi feito. O projeto do deputado IBSE, na verdade chamada emenda IBSE, depois emenda Simon, modifica completamente a gênese, ou seja, a natureza da proposta do presidente Lula. Estabelece que os royalties serão distribuídos de acordo com o fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios, alegando-se uma suposta preservação do princípio da igualdade, distribuindo de forma igualitária aquilo que nós entendemos que não pode ser distribuído de forma igualitária, porque os estados não produtores não sofrem os impactos ambientais, sociais decorrentes da exploração. E o fundo de participação, e é importante que o telespectador saiba disso, de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios, ele também foi questionado junto ao Supremo Tribunal Federal, e a sua validade, a sua eficácia temporal só vai repercutir até o final de 2012. Então é uma regra que é perene, que só vai vigorar até 2012, gerando um contrassenso sistêmico, um contrassenso na própria interpretação da emenda IBSE. Agora, você falou que aposta no equilíbrio dessas discussões lá na Câmara, mas as discussões têm fugido muito a isso, têm ido muito no âmbito emocional e principalmente
de oportunismo político mesmo. O tema é meio pesado, eu sei, mas... E aí a única saída seria essa, então, né? Ou a melhor saída seria essa adotada pela Procuradoria. Olha só. Perdão, deixa eu só te interromper, só para concluir aqui o seguinte. A Procuradoria, pelo que eu entendi, ela não pode entrar no Supremo antes que essa emenda seja ou não aprovada. É verdade, exatamente. Hoje a lei em vigor, né, a lei de petróleo, estabelece o regime de concessão, é o que está em vigor, né? Inclusive, há contratos firmados com base na lei atual que merecem ser preservados. Esse detalhe também tem que ser destacado. A eventual modificação no critério de distribuição dos royalties altera também o ato jurídico perfeito, os contratos já firmados e a expectativa de arrecadação de royalties dos estados produtores. Esperamos realmente que os deputados federais, senadores, cheguem a um consenso. Como eu disse, em novembro e dezembro do ano passado, muito se discutiu. Os governadores do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, sentaram com o anterior presidente da República e chegaram ao consenso. Esse consenso é o projeto de lei que está na Câmara, está tramitando na Câmara e que merece ser apreciado. E a nossa expectativa é que esse projeto seja apreciado antes da votação do veto oposto à emenda Ipsos e Simon. Dessa forma você elastece o debate e permite um debate menos emocional, digamos assim. Que é tudo que temos visto ultimamente. Né? Exatamente, porque distribuir royalties de forma igual gera desigualdade, sob a pretensa e falaciosa argumentação de que distribuir royalties de forma igual para os estados vai distribuir riqueza. Não vai distribuir riqueza porque nós sabemos que quem produz royalties sofre os danos ambientais, os danos sociais decorrentes de uma exploração que oferece muito risco. Explorar petróleo, por mais que a tecnologia esteja extremamente avançada, é uma atividade industrial de altíssimo risco. Eu ouvi até uma argumentação de que seria mais ou menos como você pegar aquilo que os municípios impactados e o estado do Paraná, por exemplo, recebem de royalties referentes à usina de Itaipu e distribuir por igual para todos os municípios brasileiros. É mais ou menos muito boa sua observação. Outro exemplo parecido com esse, não se discute, por exemplo, os royalties da mineração. Hoje tramita no Congresso Nacional uma proposta de um novo código de mineração, chamado Código Minerário. Os municípios do estado de Minas, do estado do Pará, reivindicam uma distribuição de royalties mais incisiva, que favoreça os municípios desses estados, e ninguém questiona. Seria justo o estado do Espírito Santo, por exemplo, reivindicar os royalties do estado de Minas na área de mineração? Obviamente que não. E um outro detalhe também... Apesar do minério de lá sair por aqui, quase todo ele, né? Mas passa por aqui só, né? Não é explorado aqui. Né? Perfeitamente. Um outro detalhe importante também, para que todos tenham um conhecimento um pouco mais detalhado sobre o tema. O Constituinte, em 1988, quando estabeleceu a figura da compensação financeira decorrente da exploração de royalties, veio na expectativa concretizada de que o ICMS, que é o produto, o imposto mais conhecido da população, né, não incidisse, como efetivamente não incide, sobre as operações de petróleo e lubrificantes e derivados destinados a outros estados. Portanto, a exploração de petróleo, de royalties aqui no Espírito Santo, não gera ICMS e o Espírito Santo não arrecada esse imposto. De forma que esse ICMS é exclusivo dos outros estados, o que já é uma forma de compensação também para os estados não produtores. Perfeitamente, é um assunto extremamente complexo, mas todo o interesse do Espírito Santo e dos estados produtores, o interesse está em jogo porque estamos falando de estados que são altamente impactados por essa indústria e que, se não tão impactados, pelo menos correm todo o risco se alguma coisa vier a acontecer durante a exploração, que a gente espera que não ocorra. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, a Procuradoria está à disposição. Daqui a pouco vamos falar de inclusão de portadores de deficiência no mercado de trabalho. Vou receber aqui Rodrigo Rezende, que é do projeto Trabalho Eficiente.